não tem pergunta inteligente. Pergunta é uma dúvida que você tem. Então, de repente, para o outro não é, mas de repente a tua dúvida também é a do outro, e só vai abençoar e acrescentar para que a gente possa, assim, um passar informação para o outro. Agora eu quero pedir um favor para os amados. Não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas crente tem essas manias quando a gente dá seminário, dá simpósio, conferência, perguntas é só dentro da área. Ah, pastor, eu tenho uma dúvida. Adão tinha umbigo? Vai estudar a Bíblia, se tinha ou se não tinha, né? Sexo, anjo tem sexo, não sei o quê. Eu estou falando de intercessão. Então, dentro dessa área, eu vou responder o que eu puder. E outra, não é hora de dar testemunho. Ok? Ah, eu tive uma experiência. Eu não quero saber da sua experiência. Essa sua experiência guarda para você. Aqui a gente está para aprender em relação a princípios da palavra e como usar esses princípios. Agora, se houver dúvida, pode me interromper à vontade, pode perguntar. A gente vai estar livre para poder responder tudo dentro do que nós tivermos de conhecimento para a vida dos irmãos. Amém? Vamos lá. Nós vamos falar sobre intercessão e eu queria perguntar para os irmãos, antes da gente literalmente entrar, para que a gente tenha uma visão panorâmica, para a gente poder entender. O que vocês entendem que seja intercessão? Mais alto, por favor. Se colocar no lugar do outro. E o que mais? Receber, interceder pelo outro. Ok, o que mais? Fique tranquilo. Amar. Certo, o que mais? Vocês querem que eu aponte? Eu aponto. Orar pelos outros, ok. O que mais? Mais uma definição. Deixa eu escolher alguém, se ninguém falar. O quê? Amar? Clamar. Tá. Veja bem, eu posso amar e não interceder pela pessoa. Eu posso clamar, mas não ser intercessão. Eu posso orar, mas também posso não estar intercedendo pela pessoa. A palavra intercessão, ela significa se colocar diante de Deus a favor de alguém e contra o diabo. Então, quando eu vou interceder, qual o seu nome? Pelo Kleber, eu vou interceder porque o Kleber não tem condição, eu vou entrar diante de Deus a favor do Kleber, por uma petição dele, por uma necessidade dele que ele não consegue, e eu vou bater de frente com os demônios que estão indo contra a vida do Kleber. Entenderam? Ir diante de Deus a favor de alguém e contra os demônios que atacam aquela pessoa. Agora, intercessor não pede por ele, intercessor pede por alguém. Não é oração, não é intercessão, mas intercessão é um tipo de oração. Entenderam? Até aqui, tranquilo? Se tiver dúvida, a gente volta e repete para os irmãos pegarem bem para a gente poder entrar nos princípios. Tranquilo até aqui? Ok, vamos lá. Aí vem a pergunta: por que interceder? Qual é a diferença de eu estar orando e eu estar intercedendo? Preste atenção. Não existe isso de nós vamos interceder agora por fulana, cicrano e beltrano. Não existe isso. Você pode orar, interceder não. Por quê, pastor? Porque o intercessor, ele vai interceder por aquilo que está no coração de Deus e não pelo que ele quer. Deu para entender? Intercessão não é assim, nós vamos interceder, nós temos a expressão, só que a expressão ela é errada. Não sei se vocês utilizam isso. Nós vamos interceder pelo culto hoje à noite. Só se torna intercessão se for aquilo que está no coração de Deus.
Mas se for um desejo meu de orar para que o culto seja abençoado, não é intercessão. O intercessor, ele vai receber do coração de Deus o que Deus quer que seja feito na terra, recebendo isso no seu coração, ele vai começar a clamar, a gemer, e Deus vai compartilhar com ele quais são os propósitos. Vamos lá, se Deus de repente fala, eu quero que interceda pelo culto. E aí eu vou orando, falando, intercedendo, falando com Deus. Aí Deus vira no processo intercessório e diz, eu quero gerar salvação. Então o que eu vou começar a interceder por? Eu quero gerar cura. Eu vou começar a interceder por? Então, entendeu? Eu não intercedo por mim mesmo. Eu vou interceder por um propósito de Deus na terra. Por que isso? Vai lá na sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Eu costumo dizer, para a minha vida, o Gênesis é tudo. Para mim, eu posso pegar os outros 65 livros da Bíblia e jogar tudo fora. Só no Gênesis você tem a Bíblia toda. É um negócio de louco. Um exemplo para você notar. O que fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No quê? Criou Deus os céus e a terra. Esse versículo até tem uma doutrina bem interessante, que a gente pergunta e a pessoa já responde no automático. Por exemplo, Gênesis 1, qual a primeira coisa que Deus criou? Não, está vendo? A primeira coisa que ele criou foi o tempo. No princípio. Princípio é tempo. Mas a gente já vai para os céus e a terra. Fica tranquilo que eu caí nessa também, é normal. Né? Mas por quê? Nós temos um automático e aí a gente passa por cima de algumas coisas. E o que é interessante, por exemplo, no Gênesis, se você observar, no princípio, começa com uma letra hebraica, e as letras hebraicas são como as gregas, cada letra tem um símbolo. E a letra que começa aí é Bet, que com a vogal vet. E aí, essa letra é a segunda letra do alfabeto hebraico. E o judeu já dizia que o Gênesis começou com a segunda letra do alfabeto, porque Deus daria uma segunda chance para o homem. E a forma de vet, ou bet, é a forma de uma casa. O símbolo dela é uma casa. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus estava construindo no Gênesis capítulo 1 era a sua habitação, a sua moradia, a noiva. Isso é uma das coisinhas que tem no Gênesis, que é apaixonante. Eu espero que você se apaixone por Gênesis também. E quando ele fala, mas já que não é Gênesis, é intercessão, vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguém leia para nós. O 3. Quatro. Ok, vamos lá. Se você volta para o capítulo 1, você vai ver que é no 6º dia que Deus cria quem? Vocês lembram? Começa com A, termina com Dão. Muito bem, que nível de revelação tremendo. Vamos lá, no 6º dia Deus cria Adão. No 7º dia ele descansa, ele conclui a obra dele. E aí, se você seguir a sequência aí do capítulo, você vai ver que Deus agora vai chamar Adão e vai entregar, delegar, passar para as mãos dele toda a obra que ele fez. Ora, nos céus, Deus está mandando, na terra, Deus está mandando. E na terra agora, ele cria um ser chamado homem, Adão, e uma mulher depois chamada Eva. E ele delega, ele transfere a autoridade de toda a criação para o homem. Não é isso que acontece? Depois Adão vai chamar, Deus vai levar todos os animais para ver como Adão chamaria cada um. Deus deu autoridade sobre a terra para Adão. Por isso que Satanás, quando vai tentar, ele usa a serpente para tentar Eva. Porque, na verdade, quem tinha questão de domínio e de poder na terra era quem? Adão, o homem. Então, veja bem, quem governava na terra?
Vocês dão conta. Começa com O, termina com MEM, começa com A, termina com DÃO. Amém, glória a Deus. Não precisa ter medo de responder, não dói. Quando é o homem que exerce o governo na terra, quem governa nos céus? Deus. Muito bem. Na terra, nos céus, Deus. Satanás não está de olho na terra? Então ele vai tentar Deus? E Deus não pode ser tentado. Ele vai em cima de quem? Para tomar a sua autoridade. Ok. Vai lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Eu preciso que isso fique bem claro para a gente conseguir entrar na questão de intercessão. Quem achar pode ler. Então o governo voltou para a mão do Senhor, não é isso? Porque ele morre, ele ressuscita e ele toma as chaves da morte e do inferno e dá as chaves dos céus para a igreja. Não é isso que ele fala para Pedro? Dar-te-ei as chaves dos céus, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mateus capítulo 16. E aí, em Apocalipse capítulo 1, fala que ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Ora, se todo o poder foi dado para ele e depois ele comissiona a igreja, ele transfere esse poder para a igreja, o que Jesus vai fazer, literalmente, é devolver o poder que Adão possuía, que ele perdeu por causa do pecado. Quando eu estou em Gênesis capítulo 2, que lá fala assim, e no sábado o Senhor Deus descansou de toda a sua boa obra que fizera, essa palavra descansou, que é daí que vem o nome sábado, sabat, que significa descanso, essa palavra, ela significa transferência de autoridade. Significa que nesse dia, Deus transferiu toda a autoridade da obra criada para o governo de Adão. Então agora toda obra criada está debaixo da autonomia, da autoridade de Adão. Satanás vem, seduz uma serpente, a serpente entra no jardim, porque ela já tinha esse acesso. Quando ela entra lá, tem uma conversa com Eva, Eva não se assusta, porque já viu uma linguagem natural dos animais com o ser humano. Paulo fala alguma coisa em Romanos capítulo 8, e aí de repente no meio dessa conversa, desse diálogo, ela é seduzida, ela come do fruto, ela dá para o marido, os olhos de ambos se abrem, e a Bíblia fala que a partir daí a morte entrou, e Deus teve que expulsar o homem do jardim do Éden, prometendo o resgatador, que seria Jesus de Nazaré. A partir daí, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, você vai ver a tentação de Jesus lá. E você vai ver que Satanás, ele propõe algo para o mestre. Ele fala, tudo isso te darei, mostra o reino do mundo, a glória deles, e fala, tudo isso te darei se me adorares, porque tudo isso me foi entregue. O que significa isso? Com a queda de Adão, o homem transferiu a autoridade que o homem possuía na terra para as mãos do diabo. Você entende o perigo do pecado? O que o pecado pode fazer? Ele transfere o direito, a legalidade, para que o diabo opere na vida de uma pessoa, de uma cidade, de uma igreja, de uma nação, e por aí vai. Quando isso acontece, o governo na terra era do homem. O governo passou para as mãos de Satanás. Como ainda há esse governo, Satanás vai disputar isso na história. Veja bem, Deus governa onde? No céu. O homem governa onde? Na terra. O que acontece? Você já deve ter ouvido muito essa expressão, até talvez quando você foi evangelizar. E hoje, se você não tinha, você vai ter a resposta e vai poder usá-la se acontecer alguma situação desse tipo. Você já teve algum momento que você foi evangelizar alguém, ou numa conversa de amigos, de amigas, numa conversa, alguém vira e fala assim, mas se Deus é Deus, se Deus existe, se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que tem tanta fome, por que tem tanta miséria, por que tem tanta destruição na terra, por que tem tanta gente morrendo, tanto assassinato? Alguém já ouviu falar assim, isso para vocês? Não é? Parece que eles usam isso para tipo dizer, tudo que você está falando, você está errado. Eu tenho que ter resposta para isso. Eu não posso meramente virar e falar, olha, é porque Deus é Deus e Ele sabe todas as coisas. Não é por aí.
Na terra quem governa? No céu quem governa? Ok, Mateus capítulo 6, vá lá. Oração dominical de Jesus. Se não me foge a memória, a partir do versículo 9. Quem achar, leia. É de Deus. Olha o segredo da oração intercessória. Como é que Jesus inicia o ministério dele praticamente ensinando a orar, não é? Pai nosso, o quê? Santificado, continue. Venha a nós o teu reino. Deus não pode fazer nada na terra, se Ele quiser fazer, se primeiro o homem não pedir que Deus venha para fazer. Por que tem tanta fome, tanta miséria? Porque é fruto do pecado natural do homem. Mas Deus só pode curar, Deus só pode libertar, Deus só pode restaurar, Deus só pode prosperar, se o homem pedir que Deus o quê? Venha. Você tem a sua residência. Eu posso entrar na tua casa a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, bater o pé na porta e entrar. Eu posso fazer isso? Alguém pode fazer na sua casa? Não, se fizer, quem fizer pode ser até preso, não há esse direito. No mundo espiritual é a mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo é o quê? O intercessor é aquele que vai se colocar diante de Deus a favor da causa de alguém e contra o inimigo, pedindo a Deus que venha em socorro. Deus está vendo, Deus está entendendo. Mas ele não pode vir se o homem não clamar. Deu para começar a entender que muita coisa... por que tem tanta miséria no Rio? Por que tem tanta distorção em Brasília? Por que tem tanta roubalheira? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque a igreja não ora pedindo para que Deus, o quê? Venha. O início da oração não é essa? Venha o quê? O teu... Mas olha o encaixe. Irmãos, esse é o maior texto de batalha espiritual que se pode ter na Bíblia, é a oração dominical de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, só aqui Jesus já assustou todo mundo. Porque judeu não chama Deus de pai. Eles falavam assim, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nunca diziam que Deus é pai. Jesus já começa na intimidade. Pai, ainda fez o quê? Ele é pai de todos vocês. Pensa o impacto que ele não deve ter dado naquela hora. Que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ele começa os princípios. Venha o teu reino. Mas aí ele encaixa a segunda peça. Seja feita a tua assim na terra, ou seja, como a tua vontade é absoluta no céu, que ela também seja absoluta onde? Na terra. É forte demais essa oração de Jesus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na tradução do hebraico, eu vejo uma diferença grande. Não sei se você observa na fala. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá. O que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? Fala com gosto. O pão nosso de cada dia nos dá. O que eu estou pedindo? Não é só alimento. Sim. Falta mais alguma coisa na sua fala. Vocês estão vendo como a gente lê e não entende muitas vezes nem o que lê? Não para pensar? Vamos lá. O pão nosso, de quando?
Quantos dias você vai viver? Dá um chute aí. Tem medo de acertar e ser pouquinho, pastor, misericórdia. Vamos lá, o pão nosso o quê? Se você for viver 30 anos, vamos supor que dê 1 milhão de dias. O pão nosso de cada dia nos dá, não dá a entender de que todo pão que você for precisar, que ele já venha hoje. Não dá a entender isso? Só que na transliteração judaica, hebraica, entende-se da seguinte forma: nos dá a porção diária. Não é diferente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque dá a entender que todo o pão que eu preciso, que ele venha hoje. Mas tem uma Bíblia, se vocês puderem adquirir, ela é sensacional, ela chama Bíblia Judaica Completa. Aonde eu vou, eu indico. Por quê? Ela é uma Bíblia de judeus messiânicos que se converteram e fazem a tradução direta do hebraico. Então tem assim coisas assustadoras de conhecimento novo para a vida de vocês. Vai ajudar demais. E não é uma Bíblia cara. Ela deve estar... A minha eu comprei por R$45. Bíblia Judaica Completa. É sensacional. Sensacional. Até pela internet vocês conseguem. Então, quando ele está falando isso, ele está entrando em guerra. O intercessor está pedindo para que Deus venha. E se Deus vier, algo vai acontecer. Deus vai mudar. Por quê? Quando Deus vier, quem é que está? A terra é de quem? Quem governa na terra? Quem está tentando tomar esse governo do homem? Aí esse homem fala: Deus, venha o teu, seja feita a tua, o pão nosso de cada dia nos dá, perdoa os nossos, assim como perdoamos aos nossos. Quando eu faço isso, o inferno que está vindo, eu levantei a carta de legalidade para Deus sair do trono dele, descer na terra e guerrear. Por favor. Você está entendendo? Orar é assim: Pai, eu estou na tua presença, quero pôr minha vida diante de ti, pedir para você abrir uma porta de emprego, me abençoa, me guarda, me livra todo mal, me dá vitória em tal área, papapá. O intercessor, ele não consegue orar por ele. E normalmente quando Deus quer gerar intercessor, acontece isso com a pessoa. Ela começa orando por ela, quando ela vê, está orando por um monte de gente, menos por ela. Aí ela, opa, era por mim que eu tinha que orar. Aí eu volto, começo a orar por mim de novo. Quando eu vejo, eu estou orando por um monte de gente de novo. Eu falo, peraí, Senhor, e eu? Tem alguém que Deus já levantou para orar por você. Entende? Um cobre o outro. Nessa introdução, deu para entender que na terra, o que estiver acontecendo, Deus não tem culpa nenhuma. Só não acontece mais porque a igreja não pede mais que venha o teu, o quê? Reino, seu governo, seu poder, sua autoridade, seu domínio. Ok? Então, esse governo é nosso. Jesus, quando ele veio, ele devolveu esse governo, esse poder, essa autoridade nas mãos da igreja. Ok? Até aqui. Entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem fazer para depois a gente poder seguir. Que bênção. Amém. Povo inteligente, glória a Deus. Tá, só uma pergunta antes da gente continuar. Eu queria ir lá em Gênesis com vocês, a partir acho que do 19, vamos dar uma olhada lá. A gente vai ter algum intervalo, como é que é? Ou é direta a aula? Oi. Ok, ótimo. Isso é de Deus, irmã. Então tá, vamos lá em Abraão, deixa eu conferir aqui, se eu não me engano é o capítulo 19, quando vai vir a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós precisamos entender algumas coisas que estão nesse texto, para a gente entender um pouco sobre o perfil de um intercessor. A gente vê muita gente falando por aí assim: eu sou intercessor, eu sou intercessor, eu sou intercessor. Nós temos que ver se essa pessoa tem o perfil de um intercessor e ver o que a Bíblia mostra desse homem, tá? E muitas vezes certas chamadas de Deus, elas vão estar sendo usadas pelo próprio Deus para determinar se você é ou não um intercessor. Capítulo 19, começa em
a leitura aí, por favor. Alguém lê para nós do versículo, a partir do versículo de número 1. Quando for para parar a leitura, eu aviso. Pode ler. Ué, porque parou? Até aí. Agora vamos. Isso daí são os anjos que chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra para destruir as cidades, e Ló os recebe. Vai para o capítulo de número 18. Alguém lê agora a partir do versículo de número 1. Outro irmão leia. Ok, vamos lá. Vê que Ló e Abraão parece que têm a mesma característica, né? De saber receber, de querer trazer para casa e tudo mais. Aí, quando Abraão se prostra diante do Senhor, porque ele era o próprio anjo do Senhor, era o próprio Cristo não revelado, né? Ele vai anunciar a destruição das cidades. Enquanto ele vai anunciar, são três que descem, um fica, que é o próprio Deus, e os dois anjos vão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha o que vai começar a acontecer no capítulo 18. Alguém leia a partir do versículo de número 22, o processo de oração intercessória pela cidade de Sodoma e Gomorra. Alguém começa a ler para nós.
Ok, vamos lá, porque aí vocês têm que identificar as características do coração de um intercessor. Quando o Senhor chega no capítulo 18, nos primeiros versículos, perdão, quando ele chega Deus com 2 anjos, o Senhor fica, ele se prostra, ele adora, ele se rende, e aí esses outros 2 anjos vão para a região de Sodoma e Gomorra e vão destruir as cidades. Quando os anjos estão indo para a cidade, ele, pelo que o texto dá a entender, Abraão ficou sabendo o motivo porque os anjos estavam indo para destruir a cidade, e ele começa a fazer um clamor, uma oração, o que? Intercessória. Ok. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Oi? Prostituição. E se eu disser que não era esse o pecado de Sodoma e Gomorra? Nem sodomia, nem homossexualismo, que é o que a gente ouve, não é? Foi destruída por causa de sodomia, de prostituição. A Bíblia não fala isso. Vá, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo de número 16. Ezequiel, capítulo 16, versículo 16, acho que é 22, deixa eu ver aqui. É o capítulo 16 mesmo. Deixa eu achar aqui. Só um instantinho, deixa eu achar o versículo. Versículo 40 e... Isso. Tão certo como, olha só, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste e também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, farta de pão e próspera e tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca o quê? Esse foi o motivo que Sodoma e Gomorra foi destruída, por causa do clamor do órfão e da viúva. A cidade rica e o povo passando fome, e a viúva não sendo amparada desse louvor destruir. Mas a gente aprendeu muito que foi sodomia, né? Foi relação homossexual. Não tem nada a ver.
Dentro de sodomia, é todo tipo de sodomia, se a gente for estudar a Bíblia, sodomia é todo tipo de perversão sexual. Pode ser sodomia, pode ser pedofilia, pode ser bestialidade, pode ser tudo que você imaginar nessa área é sodomia. Mas esse não era o centro que queimava o coração de Deus. Era Deus ouvir o choro de uma criança, era Deus ouvir uma viúva clamando, passando fome, e a cidade ter e ninguém suprir. Vou destruir. Quando Abraão está intercedendo por essa cidade, ele começa a intercessão de uma forma linda. Deus vira e fala, eu vou destruir Sodoma e o quê? Gomorra. O que Abraão começa a orar? Ele começa até com um número lá. O que ele começa a falar? Oi? Se houver na cidade toda, e a cidade no caso não é só Sodoma e Gomorra, é Sodoma, Gomorra e haviam cidades pequenas também juntas. Aí ele vira e fala assim, Senhor, se houver no grupo todo lá, 50 justos, poupa todo mundo. Isso me maravilha em Abraão. Porque o povo da cidade foi que recebeu Ló. Foi esse povo que depois fez guerra. O povo não era fácil, não. Aí Deus vira e fala, vou destruir esse povo tudinho. Se fosse muito crente hoje, eu ia falar, que bênção, mata mesmo, Jesus trucida, acaba com essa raça. Ele faz o contrário. Ele pensa, Senhor, eu não sei se você lembra aí a forma quando o irmão leu, como ele se apresenta para Deus na oração. Alguém lembra? Senhor, eu sou pó e cinza. Não é isso que ele fala lá? Tipo assim, eu não sou ninguém, não sou nada não. É como se ele estivesse com medo de Deus. Porque ele sabia quem era Deus. E aí ele começa, Senhor, eu sou pó e cinza, tem 50. Mas eu me atrevo a perguntar se faltar 5. E ficar 45 justo. Porque, pelo amor de Deus, né? Pensa, não é possível que em 5 cidades não tenha pelo menos 45 que presta. O que Deus falou? Nem 45 tem. E se tivesse, eu o quê? Poupava. Pensa se Abraão tivesse começado a orar com 1000. Estava orando até hoje. E ele só vai descendo. E eu não sei se você observa, de 50 para 45, faltam quanto? É pequena a diferença. Mas quando Abraão sai do 45, ele vai para quanto? Ele baixou 15 agora. Falou, não, agora deve bater e ninguém morre. Falou, Senhor, se tiver 30, né? O que Deus falou? Se houvesse 30 por amor aos, eu faria o quê? Pouparia. Aí ele fala assim, Senhor, não fica nervoso não. Sabe que eu gosto do Senhor, te amo, tu é Deus, uau, pá. Mas vamos baixar um pouquinho mais. Aí ele baixou para quanto, irmãos? Baixou o quê? 20. Senhor, e se tiver 20? Ele falou, Abraão, nem 20 tem. Vou ter que matar. Aí Abraão ainda vai mais um pouquinho. Aí baixa para quanto? De novo. Senhor, vamos fechar aqui. Nem eu, nem o senhor. Né? Nem 50, nem 0. Vamos agradar os dois lados. 10. Abraão, nem 10 tem. Aonde que os anjos foram? Enquanto Abraão está orando. Foi para onde? Foi para destruir Sodoma. Os anjos queriam entrar na casa de Ló? Não. Mas de tanto Ló insistir, os homens entraram. Quando entraram, os homens da cidade acharam os anjos muito bonitos, queriam abusar deles sexualmente. Aí o anjo só levanta a mão, a porta da casa fechada, o anjo levanta a mão, tum.
os homens todos ficaram cegos. E a Bíblia fala que enquanto Abraão está orando, os anjos estão dentro da casa de quem? Quantos que Abraão pediu que se houvessem de justos a cidade fosse poupada? 10. Quem é que estava dentro da casa de Ló? Ló, sua esposa, quantas filhas? 2 filhas e 2 genros. Então tinham quantos ali? 6. O que Abraão está fazendo? Vai lá. É porque não dá para a gente ler, o tempo não vai nos permitir. Mas os anjos ficam lá, tentando tirar Ló da cidade, não sei se você lembra do texto, a noite inteira. Até que o anjo vai lá em Ló, pega Ló pela mão e fala, vamos embora. O anjo foi puxando Ló, que puxou a mulher, que levou as filhas, os genros não foram. Quando está saindo é que aí a mulher dele vira estátua de sal, né? Mas se eles não saíssem, a cidade não poderia ser destruída. Porque a Bíblia fala que Ló era justo. O livro de Hebreus fala que Ló era justo. Agora, vai para o capítulo 18, o início, o primeiro versículo. Alguém leia aí, por favor. Isso. No maior calor do dia. Então, isso devia ser basicamente meio-dia, praticamente. Vai para o capítulo 19. Veja quando... é por isso que eu não estou achando, eu estou em Êxodo, não ia achar nunca. Em Gênesis 19, na destruição da cidade, cadê aqui? Os anjos chegaram, que horário na cidade, vocês lembram? E eles ficaram a noite toda, porque é melhor vocês procurarem um texto para vocês verem depois. Eles chegaram à tarde, início da noite, ficaram a noite toda, na madrugada, eles tiram Ló com as filhas para fora da cidade. Ó quanto tempo que Abraão ficou intercedendo. Esse negócio de interceder 5 minutos não existe, não. O intercessor, ele não tem prazer com o juízo de Deus. Pelo contrário, ele ora para que o juízo não venha. Está entendendo? Aqui, Abraão tirou 10 para ser patriarca. Isso aqui para mim era Deus provando ele. Independente de Sodoma e Gomorra, era um tratamento de Deus com Abraão. Vamos provar, vamos ver se esse cara dá para ser patriarca mesmo. Em momento nenhum, ele se alegrou com a ordem de Deus de destruição. Porque Abraão começou a orar com quantos? 50. Parou com quantos? 10. O que isso nos ensina? Que o intercessor vai diante de Deus o tempo que for preciso, pedir quantas vezes for preciso, porque o que ele não quer é que o juízo de Deus venha. E aí eu quero dar um nó na sua cabeça, se já não tiver algum aí. Eu me assusto, quando eu vejo cristãos falando o seguinte: é final dos tempos mesmo, Jesus está voltando, está cumprindo tudo aí, ó, tem que cumprir mesmo as escrituras, não sei o quê. Ei, eu não entendi com o que você está se alegrando. Nem tudo que ansiamos pode ter essa motivação de alegria, porque quanto mais eu anseio a vinda de Cristo,
maior aumenta a iniquidade, maior é a iniquidade, maior a doença, maior a humilhação, maior a afronta, maior a legalização dos pecados. Mas espera aí, ao mesmo tempo que eu tenho que ansiar essa vinda, eu tenho que clamar: Deus, não deixa o pecado dominar. Deus, não deixa a miséria entrar. Deus, não deixa o meu país quebrar. Deus, não deixa a doença tomar conta. Deus, alivia essa promessa. Vem com misericórdia, não vem com teu juízo. Senhor, põe a tua mão. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não posso me alegrar. O mosquito do chikungunya aí, da dengue, não sei mais as doenças que o infeliz gera. É cumprimento da palavra. O que eu recebo de WhatsApp com mensagenzinha, isso aí é o juízo de Deus. É Deus colocando essa nação para se converter, essa nação para tomar uma posição. Me perdoe, quem manda esse tipo de mensagem nunca foi intercessor. Porque se ele é intercessor e ele tem o coração de Deus dentro dele, ele está chorando pela nação e pedindo para Deus poupar. Vocês entendem, queridos? Vocês estão entendendo as colocações? Por exemplo, eu vim conversando no carro, diz que o nosso ex-presidente foi preso. O Lula, né? A Polícia Federal bateu, levou para a cadeia. O que deve ter de gente que se alegrou com isso, em nome de uma falsa política, dizendo: agora está fazendo justiça. Isso se alegra com o cara ir para a cadeia. Ele precisa de Jesus. Eu tenho que chorar por esse homem. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com ele? Isso é só para os outros verem. Estamos fazendo alguma coisa. Daqui a pouco ele sai. Mas se eu orar para a salvação desse homem, você já pensou a bomba que ele pode ser na mão do Espírito Santo? Para envergonhar os demônios dessa nação? Pastor, mas tem que ter justiça de Deus. Mas não se alegre com ela. Porque a justiça de Deus na tua vida é de um jeito, a justiça de Deus na vida de um ímpio é totalmente diferente, irmão. A justiça de Deus com você é como se você fosse filho. A justiça de Deus com quem não é filho é muito mais pesada. Eu não sei se vocês já receberam um monte de áudio que estão mandando, que esse ano vai ser um ano de catástrofe, de cataclisma, de miséria, vai ter morte no Brasil, vai ter terremoto, não sei o quê. Como intercessor, eu não posso me alegrar com isso. Preste atenção. Se a nação sofrer, você vai sofrer junto. Alguém da tua casa vai sofrer junto. Alguém que você ama vai sofrer junto. Mas se eu sou intercessor, eu vou diante de Deus e falo: Senhor, eu sei que esse povo merece isso, mas tem misericórdia. Poupa. Porque nós que estamos aqui nessa noite, somos frutos de intercessão. Jesus intercedeu por nós naquela cruz. E por isso nós estamos aqui, para a glória do nome do Senhor. O juízo que era sobre nós era de morte, mas a dívida foi cancelada, cravada na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo? Ou está meio confuso ainda? Está difícil de compreender. O caráter do intercessor é alguém que vê uma necessidade na terra e fala: Deus, o Senhor tem que vir. Isso aqui o Ivan não dá conta não. Isso aqui o Paulino não dá conta, o Fernando não dá conta. Isso aqui só o Senhor pode fazer. Por favor, entra na minha casa e muda. E Deus vai ter compaixão do teu coração. Como é que você acha que está o coração de Deus com essas crianças nascendo com esses problemas que estão nascendo? Como é que você acha que está o coração de Deus com a saúde do nosso país? Como é que você acha que está o coração de Deus com a história da nossa nação? Senhor, Deus tem chorado pelo Brasil, mas Ele procura alguém que se ponha na brecha, que venha gemer pelo Brasil e pedir para Deus entrar no Brasil e mudar a história dessa nação. É Abraão orando por Sodoma e Gomorra. Eu te garanto que muita coisa dá um nó na tua cabeça.
E a gente reavalia certos conceitos, certos princípios que a gente recebeu, porque em momento nenhum Abraão está se alegrando. E o que eu acho lindo é que Abraão está com medo diante de Deus. Se você observar as expressões que ele usa, ele está com medo. Mas tem alguém que precisa de socorro. Tem alguém que precisa de misericórdia. Tem alguém que precisa de vida. O intercessor, ele vai ser essa pessoa. Deu para entender a diferença entre orar e interceder? Ou ficou algo bloqueado ainda? Fiquem à vontade para perguntar, para a gente depois ir para um outro ponto. Ou fechamos esse ponto? Quem concorda que fechamos, diga amém. Então, quer fazer uma pergunta? Fala o mais alto que você puder. Não. Esse é um tempo de oração. Nesse seu tempo de oração, ele pode virar um tempo de intercessão, onde Deus vai vir e vai compartilhar com o teu coração aquilo que Ele quer que você clame na terra, que Ele vê como prioridade para Ele agir na terra. Aí você recebe isso, começa a orar, vira a intercessão, que você está orando o que Deus quer, você vai chorar por aquela pessoa, você vai sentir dores no corpo, você vai sentir a angústia que o outro está sentindo, porque o intercessor traz o peso sobre ele, Deus compartilha o peso que o outro tem sobre ele. Aí isso se torna intercessão, porque é exatamente o que o outro não conseguir fazer, é o que você vai fazer para que o outro seja livre. Agora, ao mesmo tempo que você vai orar pelo teu marido, pela tua filha, seja qualquer outra coisa, que é uma necessidade sua, e Deus vê que você tem essa necessidade, Deus vai visitar ela sem ela entender, e ela vai começar a orar por você sem nem entender, e vai orar por coisas que você precisa que ela nem sabe. Acho que todos aqui já passaram essa experiência, está orando, de repente Deus, quando você vê, a tua boca está orando por outra pessoa, por problemas da pessoa que você nem sabe que ela tem. O que é isso? É o Espírito compartilhando. Porque quem intercede tem que ter intercessor. Ninguém fica sozinho. Aí é a intercessão. Agora, quando você simplesmente apresenta coisas a Deus, é a tua oração. Quando a Bíblia fala, pedis e não recebeis porque pedis, não é porque intercedeis mal. É porque você ora mal. E se a gente tiver tempo, a gente vai entender por que a gente não consegue receber coisas que a gente ora. E o que acontece? E quem é que está orando para a gente não receber? Por exemplo, já viram que a palavra de Deus fala assim, que quem ora em línguas, ora bem, porque o Espírito ora exatamente o que você precisa. Esse é o Espírito da intercessão. Ele vai orar exatamente o que é necessário que seja orado para que o milagre venha. Deu para entender? Então, amém. Mais alguém? Sim. Mas fala alto. Sim. Sim? Sim. Para chegar ao ponto de aceitar a Jesus? Sim. Porque, veja bem a sua fala, ela é bem completa. Se há um espírito, então é uma força maligna que controla aquela pessoa. A minha oração intercessória, Deus me moveu para que esse espírito solte essa pessoa. Se você observar, todo homem natural quer Deus. O problema é a forma como a gente apresenta. Aí tem gente que não quer ser crente nunca. A força espiritual soltou a pessoa. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O homem natural tem sede de Deus. Nessa liberação que os demônios soltaram, o Espírito se revela para ela. Senhor, eu te quero, eu preciso de ti. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esse demônio perde a legalidade. Porque agora o dono é outro. Por causa da tua oração. Entendeu? Quando é um espírito
maligno. Agora, pode ser uma característica da carne dele, da carnalidade dele, do prazer da carne, que não tem nada a ver com demônio. A minha oração intercessória, Deus vai me direcionar a bombardear a alma dele, para que ele tenha fome de Deus, paixão por Deus. O que Deus vai fazer? O João tem problema de homossexualidade. O Espírito de Deus vai trazer tudo que está dentro dele e vai jogar dentro de você. Você vai sentir que nem ele, você vai entender que nem ele, você vai sentir tudo que ele sente. Por quê? Porque como você sabe orar intercessoriamente, você vai saber como jogar isso diante de Deus, tirando isso dele, e ele daqui a pouco, quando alguém pregar o evangelho, ele vai querer Jesus de Nazaré. Um exemplo, minha prima, ela ficou internada num sanatório. Aí eu fui para a janela, eu estava em Brasília, eu fui para a janela, abri a janela e falei, Satanás, estou te dando 24 horas para largar minha prima. Que eu estou indo para Goiânia, e eu vou chegar lá amanhã, e eu não quero te ver lá não. Cheguei, minha prima estava no canto da cama, assim, babando, 30 e poucos anos, loira, olho azul, linda, 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 uma menininha. Quase com camisa de força, eu vou ficar boa, não vou, prima, eu vou ficar boa. Falei, vai. Joelhei no pé da cama, comecei a orar. Quando eu comecei a orar por ela, intercedendo, abriu-se uma tela na minha frente. Essa tela que abriu, vinha depressão, síndrome de pânico, angústia, tristeza, sofrimento, tudo que ela sentia, medos, ia jogando em cima de mim. Aí eu apavorei. Falei, Senhor, por que o Senhor está jogando isso tudo em cima de mim? Falei, Ivan, porque você sabe lançar isso na cruz. O que eu estou tirando dela, eu estou jogando em você, para que você lance para a cruz. Aí vinha síndrome de pânico, jogava para a cruz. Depressão, jogava para a cruz. Quando terminou e parou de vir, eu falei assim, agora eu declaro minha prima totalmente liberta ao final dessa oração, em nome de Jesus. Quando eu levantei, ela pulou da cama totalmente restaurada para a glória de Deus. A oração intercessória faz isso. Entende? O peso da intercessão, você vai orar exatamente o que é necessário, não o que você quer. E por pior que seja a pessoa, Deus pode trazer restauração para aquela pessoa. E o lindo da intercessão é isso. Deus compartilha com você a necessidade do outro. Lembra quando a palavra fala assim que não julgueis para que não sejais julgados? Né? Porque com a mesma medida que vos medis, medirão a vós, ainda vos será acrescentado. Uma coisa que é interessante, o homem, nunca esqueça disso, o homem carnal julga e condena. O homem espiritual discerne e exerce misericórdia. Amém? Eu olho para alguém e falo, isso é um safado, não quer nada com nada. Vamos supor, você colocou a questão de homossexualidade. Fulano é homossexual, não quer nada com nada, não se firma porque não quer. Ele gosta da coisa, isso aí não presta, não sei o quê. Isso é o carnal. Julga e condena. O espiritual discerne, fala, algo aconteceu na vida dele. Será que ele é feliz nessa vida? Ele precisa da graça de Deus. Jesus vai se revelar para ele. Eu vou orar por ele. O espiritual discerne e exerce misericórdia. Deu para explicar para você? Sim? Procura falar bem alto, por favor. Ah, tá. Ah, ok. Veja bem, a partir do momento que eu, Ivan, creio que eu só vou interceder pelo que Deus quer que eu interceda, Ele só vai me dar fardos que eu tenha condição de levar. Eu não creio que eu consiga entrar num nível de intercessão que Deus quer para eu ser retalhado e arrebentado. Eu creio que eu posso entrar em níveis que Deus não me mandou entrar, e aí eu vou ter problema. E aí você tem que pedir misericórdia. Mas eu não entendo que Deus vai te mandar para nível espiritual nenhum, se você não tiver estrutura para guerrear naquele nível. Agora o que eu entendo? Senhor, eu vou tirar um tempo de intercessão. Eu já entro na armadura. Eu tomo posse da armadura de Deus, capacete todas as peças ali, destrincho elas, e depois eu peço perdão pelos meus pecados, cubro minha casa, família, tudo. Aí, se Deus me levar, retaliação não vem.
O peso que vier é Deus trazendo, porque o Ivan dá conta de guerrear naquele nível. Deu para você entender? Deus só vai te levar para um nível que você dá conta. Os demônios te atacarem e te atingirem, eu creio que só pode se você estiver em pecado e se você tiver entrado num nível que Deus não mandou você entrar, aí você vai sofrer. O único caso é esse. Ok? Vamos fazer o seguinte então, vamos dar um intervalo de 5, 10 minutinhos, vocês irem no banheiro, tomar água, aí a gente volta para vermos algumas coisas, se possível, em Daniel. Tá ok? Estão liberados. Daqui a pouquinho vocês voltam. Som. 1 Reis, capítulo 18. Ixi, tem até garçonete, Jesus da glória. Espera aí. É verdade, você está de olho no galardão. 1 Reis, capítulo 18. Obrigado. Já está acontecendo isso aqui? Irmão, vamos ser sinceros, tomar café nesses cafezinhos, nesses copinhos é uma aprovação, não é não? O café é quente, o copo é fino, você segura aqui, queima os dedos, você levanta, aí parece que está bebendo cerveja, e não é. Ah, Deus. O bicho vai ficar mole na tua mão. Me amarro nessas bagunças. 1 Reis, capítulo 18. Uma coisa que eu preciso entender é que eu, como intercessor, não faço a obra sozinho. Amém? A característica do intercessor, da parte de Deus, é que ele depende dos outros para fazer o mover da intercessão acontecer. Quando eu falo para os irmãos que o intercessor ele tem que consultar o coração de Deus, por que eu falo isso? Porque o mundo espiritual, ele não se move na lógica. O que é isso? O mundo espiritual não se move na aparência. Um exemplo. Você olhando para o Brasil hoje, o que você vê que seja o grande problema do Brasil? Corrupção. Ótimo. Isso é o aparente. Será que é? Adianta fazer novas eleições e colocar outros homens lá? Por quê? E eu achei ótimo colocar o Lula como presidente. Achei ótimo. Por quê? O senhor votou nele? Votei, não tem vergonha de dizer isso não. Depois colocaram uma mulher, Dilma. Achei ótimo. Nossa, bom, na primeira vez votei nela mesmo, na primeira. Não tem vergonha disso não. Sabe o que eu vejo nisso? Que seja homem, seja mulher, seja um sindicalista, semi-analfabeto, ou seja um Fernando Henrique com doutorado, ninguém presta. O problema é a falta de Deus no meio dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Aí eu me torno natural e faço piquete, faço greve, passeata, taco fogo, destruo coisas. Eu sou espiritual, eu vou buscar em Deus saber aonde está a raiz do problema e vou bombardear lá. Daqui a pouco está se convertendo, está sendo salvo, está sendo transformado, está sendo burilado. Você está entendendo isso, irmão? Eu não estou defendendo partido político nenhum aqui, porque para mim nenhum presta, tanto que tudo é partido, nada é inteiro. Né? Nada presta. Mas eu, como homem espiritual, tenho que ir no mundo espiritual para entender o que está oculto lá e trazer à luz. Ok? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver esse texto, que vai ser quando Deus... deixa eu ver se dá para... Antes da gente entrar no texto, eu acho que é importante vermos algumas bases, né, para a gente não pregar nada solto. Antes disso, nós vamos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois nós vamos em 1 Reis, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1.
E depois nós vamos em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem achou 1 Samuel 16, 1, por favor, leia. Não. Está errado. Isso. Ela te atropelou. Pode? Quem disse? Para quem? Grave isso. Continue. Me provi de um rei. Ótimo, até aí. A tradução que a irmã leu fala vaso. Tem uma tradução que fala chifre. Tem alguma tradução? Chifre, ok. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, agora. Quem achar, leia. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 1. Ok, agora vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Ótimo. Gravem bem esses textos que eu vou falando neles para vocês se encontrarem. Quando nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, o que o texto fala lá? Como é que ele inicia o texto? Disse quem? Para quem? Deus está se revelando para Samuel. Quem reina, quem governa no céu? Quem governa na terra? E você concorda que dentro do governo do homem existem pessoas que recebem autoridade? Na terra de Israel, quem era a maior autoridade? Samuel. Deus vira para a maior autoridade na terra de Israel e fala o que para ele? Até o que? Quando terás? Tem uma tradução que fala dó, acho que tem uma tradução que fala pena de quem? Olha o que Deus está fazendo. Deus não está exercendo governo no céu? Quem governa na terra não é Deus? Deus não tem um propósito na terra? O propósito de Deus não era colocar outro rei, mas tinha alguém que estava interferindo no propósito. Quem era? Samuel. Até quando terás pena, Samuel, de Saul, vendo que eu, Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Absoluto, rejeitei ele para ser rei? Mas espera aí, quem é a autoridade na terra? Então Deus não pode vir em Israel se Samuel não autorizar. Vocês estão entendendo isso, gente? Até quando? Deus está falando questão de tempo. Quando é que você usa essa expressão? Até quando você vai continuar fazendo isso? O que você está querendo dizer? Quanto tempo isso vai durar, não é? Não é isso que Deus está falando com Samuel? Até quando você vai ficar com dozinha de Saul, sabendo que eu tenho um outro plano, uma outra pessoa, mas você fica aí, desculpa, tem uma expressão no Goiás muito interessante, cozinhando galo, né? Até agora não resolve, fica aí, vai levando em banho-maria, empurrando com a barriga, é mais ou menos isso. Eu não tenho ele mais como rei, eu tenho um outro. Deus não podia simplesmente ungir Davi? Mas Deus não quebra a cadeia de autoridade. Tanto que se você observar no versículo, ele fala assim, vendo que rejeitei Saul para ser rei, vem a Belém. Não é isso que ele está falando aí? Enche o teu chifre de azeite, ou o teu vaso de azeite, e vem. Eu só falo vem, quando eu estou em um lugar que você não está. É ou não é? Deus está falando, vem a Belém. Samuel estava em outra cidade. E aí, Deus, daquela cidade, está falando, vem
para Belém, enche o teu cifre de azeite, porque aqui eu me provi de um rei. Eu preciso que você, Samuel, faça o quê? Unja a quem? Irmãos, se vocês não entenderem esse texto no mundo do Espírito, acabou. Olha o nível de respeito de Deus aos princípios de autoridade. Ele podia simplesmente ter ungido Davi e acabou. Ele vira e fala: Samuel, venha, pega teu chifre que está sem azeite, não é? Porque não mandou encher? Só enche o que está? Opa, mas peraí, um profeta sem azeite? Por quê? Até quando terás o quê? Amo o Kleber, conheci esse dia, amo ele. Bonitinho, lindinho, a coisinha mais engraçada do mundo. Mas para aqui. Se ele der trabalho para o meu Senhor, se eu ver ele aprontando algo, por mais que eu ame, eu bato e bato com força, por amá-lo. Não vou ter pena, não vou ter dó, porque as minhas emoções podem interferir na autoridade e na voz profética que eu tenho que ter para a vida dele. Você está entendendo? Quando eu começo a me envolver demais, por uma coisa que eu já notei comigo, eu sou muito de pegar, abraçar, cheirar, beijar, minha família toda é assim. O que acontece? Quando eu começo a me envolver assim demais com as minhas ovelhas, graças a Deus hoje eu já não sou mais pastor de igreja local, quando eu conhecia, Deus liberava a palavra profética direto. Comecei a me relacionar, e a voz profética é parando. Falei: Deus, mas por quê? Ele falou: você se envolveu emocionalmente. E quando você se envolve emocionalmente, você quer que o outro seja abençoado, você quer aliviar a situação, você quer carregar o problema do outro, você quer fazer por ele quando ele não dá conta, ele está num aperto, você quer tirar, ele está numa dívida, você quer pagar, ele está triste, você quer consolar, e você começa a entrar no lugar que é meu. E a pessoa não aprende a depender de mim, mas vai em você. Você acha que é fácil ouvir um negócio desse de Deus? Quando você acha que está fazendo direitinho, carregando a ovelha, dando comidinha na boca dela, quebrou a patinha, você cuida, está endividado, você paga as dívidas, está com fome, você dá comidinha, compra roupa, tudo. Eu tinha um discípulo que ele pensava, eu chegava em loja, comprava terno, completo, tudo, cinto, sapato, meia, cueca, tudo. Bateu o carro, mandava arrumar, estava na luta, eu ajudava. Um dia Deus me chamou e falou assim: vem cá. Falei: o que você está fazendo? Falei: estou cuidando de quem o Senhor me deu. Ele falou: não. Eu crio a luta, eu permito a adversidade, para ele me buscar, me clamar, chorar, se quebrantar diante de mim, entender que ele depende de mim. Você entra no meu lugar e supre ele. Ele vai procurar você, não sou eu. Sai agora. Quando Deus falou sai agora, o agora foi tão claro que até hoje eu não toquei mais nesse assunto com ele. Vocês estão rindo, mas vocês fazem do mesmo jeito. E a gente acha que está fazendo certo. Porque a gente se envolve com a dor do outro. Muito. Dói tanto em Deus como dói em você. Porque o que você tem convicção de que é certo, é totalmente errado aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo que a gente não pode ir por aparência? Entenderam? Isso é muito sério. É muito sério. O que Deus está falando nessa perspectiva, minha amada, com Samuel então? Você está atrapalhando o meu governo sobre Israel. Tem alguém que eu quero colocar e não posso, não porque eu não tenha poder para isso, mas eu não posso quebrar as cadeias de princípios de autoridade que eu estabeleci, porque você, por causa de um sentimento, está atrapalhando todo o projeto que eu criei para essa nação. Teu chifre ficou sem o quê? E chifre na Bíblia me fala de autoridade. Azeite me fala do Espírito Santo. Quando você se envolve emocionalmente demais no problema, você acaba perdendo o seu nível de autoridade. Perde a comunhão com o Espírito Santo. Nunca esqueça desse versículo, Provérbios 27, versículo 6. Melhor é a ferida feita por quem ama do que o beijo de quem trai. Você vai entender que alguém é de Deus para a tua vida, na hora que você estiver errado, ele te der uma chapuletada. E na hora que você estiver errado e alguém te alisar, pode saber, é o diabo
enviando. Melhor é a ferida feita por quem ama. Feriu por te amar, para ver se você reage e muda. Do que o beijo de quem trai. Um Judas que chega lá, Senhor, 30 moedas. Custou a vida de Cristo. Entenderam, irmãos? Entenderam? Quando ele está falando isso, Deus está falando com Samuel, fala, até quanto era as penas de Saul, vendo que eu rejeitei para que seja rei sobre Israel. Vai, toma o teu chifre, enche teu chifre de azeite e vem a Jessé, o belemita, porque dos seus filhos me provide um rei. Olha o versículo 2, o problema emocional que Saul estava. 1 Samuel 16, versículo 2. Alguém leia. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Felipe, é o nome do meu filho, agora não esqueço mais. Felipe, viaja comigo. Você está no teu quarto orando. Deus aparece pessoalmente para você. Como é que você se sentiria? Demorou para responder, já deu para entender. Deus aparece e fala assim, Felipe, vá agora, nesse momento que eu estou te mandando, vá no centro de Itaguaí. Você questionaria? Samuel questionou. O próprio Deus apareceu e falou assim, vai na casa de Jessé, o belemita, tem um menino lá que eu quero que seja rei. Qual foi a fala dele? Se Saul souber, então Saul é mais poderoso do que o Deus que está mandando. Você está entendendo como as emoções, quando elas estão contaminadas, a gente perde a voz profética? Mas Deus, Ele respeita a cadeia de autoridade. Você pode chegar e falar, Deus me deu uma palavra, e ela pode ser de Deus. Mas se você for no ungido da igreja, o ungido falar assim, não quero, nem Deus traz. Olha como Deus respeita. E esse espírito de rebelião, ele entra na infância. Como, pastor? Está o pai e a mãe. Mãe, eu posso comprar balinha? Não, meu filho. Tá bom, mãe. Pai, eu posso comprar balinha? Não é assim que eles fazem? Vai no pai, o pai não deixa, vai na mãe. Se o casal não tem unidade, fala assim, o que sua mãe falou está resolvido, o que o seu pai falou está resolvido. Ou seja, na hora que pediu para você, você falou com sua mãe? Não falou com você, já falou com seu pai? Mas o espírito de rebelião, ele vem desde pequeno. É desde a infância. Dentro da igreja não é da mesma forma? Tem um líder, em vez de ir direto no líder, passa o líder e vai direto no pastor? Atropela a liderança? Deus respeita a cadeia de autoridade. Quem somos nós para não respeitarmos? Entende porque que muita coisa não acontece no mundo espiritual e isso tem que fazer parte do intercessor? Ah, Deus está me mostrando. Se Deus está te mostrando que você tem que ser o mais humilde. E não o mais espiritual. Para a gente falar de intercessão é que é tanta coisa, irmão, que misericórdia. Um exemplo. Eu acho lindo, na Bíblia. Me perdoa, irmão, me perdoa. Está filmando essas coisas, você apaga depois, que eu vou falar agora. Mas eu acho, me perdoa, em nome de Jesus. Acho que o pastor Paulinho vai até arrepender de me chamar para ser professor de vocês. Mas eu acho ridículo lava-pés dentro da igreja. Acho a coisa mais ridícula, mais hipócrita dentro da igreja, o lava-pés. Por quê, pastor? Já vi que saiu, todo mundo ficou calado agora, né? A outra está gravando lá. Tu apaga essas coisas depois. Isso, pensando que ela estava com um problema no braço, ela está com o celular levantado, me gravando. Por quê, pastor, que o senhor acha isso? Porque na Bíblia, o lava-pés, quem lavava pé era o escravo dos escravos, o pior dos escravos, o mais que não valia nada, o pior serviço era lavar pé. Você chegava na casa da pessoa, esse escravo vinha, põe uma toalha aqui presa à cintura, e pegava uma bacia, não tinha Lorenzetti, Corona, não, ele tinha que pegar lá no poço, vinha com a bacia, lavava teu pé, a água sujava, jogava fora, ia lá, pegava outro, cansativo. À medida que ele lavava, ele pegava aquela toalha e secava o teu pé. Vocês lembram como é que eram os sapatos daquela época? Era sapato ou era sandália?
Pé tudo exposto. Qual não era a cor desses pés? Fazia a mesma coisa com um, com outro, com outro. No final, qual era a cor dessa toalha? Marrom bem leve, né? Vamos dizer, para não dizer pinche, né? Tá. Lava pés. Hoje lavar o pé das irmãs é a coisa mais fácil do mundo, tudo arrumadinho, lixadinho, né? Pintadinho. Vai ver um pé de um homem, de uma mulher daquela época, os carnegão do inferno, que não era, os cascos de camelo, que é a criatura do inferno, misericórdia. Quando vem o lava-pés hoje na igreja, lava um monte de pé limpinho, bonitinho, arrumadinho, está no sapatinho fechado, o homem está no sapato fechado. Só que quando eu lavo o pé do outro, e eu estou secando aqui na minha toalha, eu estou falando de pecado. Eu vou tirar a sujeira da tua vida. Que você fique limpo. Eu posso até ficar sujo. Mas se você ficar limpo, valeu. É isso que acontece na igreja. Lava-pés hoje é para dizer, sou teu servo. Lava-pés, Jesus lavou e colocou aqui, falando, eu estou levando teu pecado, viu? Fulano é gay, está andando com ele, e é gay também, estou levando teu pecado. Estou sendo difamado por sua causa, mas eu vou ficar com você até Deus te restaurar. Aquela lá é uma adúltera, a outra está andando junto, é adúltera também. Estou lavando teu pé, viu? Estou levando teu pecado. Quando Deus te restaurar, a minha alegria vai ser ver você restaurada. E depois eu pego a toalha e jogo fora. Não tem problema, eu ponho outra, mas eu continuo lavando teu pé. Será que a gente vive isso hoje? Viu o silêncio que a gente tira? Isso é muito sério, irmãos. É muito bonito o ritual. Eu quero ver no dia a dia. Quando você está andando com fulano que você sabe que tem problema naquela área, e aí você está conversando com ela e alguém passa e olha para você e você entendeu no olhar o que o outro está falando. Porque olho fala mais do que boca. Porque boca você ainda pode mentir, olho não. Olho denuncia que é uma beleza. Então eu preciso entender essas coisas para ser intercessor. O chifre fica vazio, eu fico com medo, as minhas emoções me põem medo e eu passo a duvidar e crer que Deus pode fazer. Mas o que eu tenho que entender é que Deus, Ele respeita a cadeia de autoridade. Por isso Jesus falou que maior é o quê? Por quê? Porque, queridos, uma simples coisa, é muito fácil dar ordem, difícil é você achar quem queira obedecer e não reclamar, e fazer com prazer. Isso é difícil. Mas vamos lá, porque senão daqui a pouco vira vigília. Vá lá para 1 Reis, capítulo 17. Eu prometo, está quase acabando. Falta só 15 minutos, a gente encerra. 1 Reis, capítulo 17. O que fala aí? Elias abriu a boca e falou, não vai chover mais, enquanto eu não ordenar e nem orvalho vai cair na terra. Não é isso? Elias é autoridade ou não é? Deus respeitou. Vai para o capítulo 18, versículo 1. Quem foi que falou que não ia chover mais? Ele tem autoridade ou não tem? Deus quebra a cadeia de autoridade ou não? Capítulo 18, versículo 1. Espera aí, quem falou? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Para quem? Ah, o quê? Apresenta-te. Por quê? Ah, mas quem falou no 17 que não ia chover? Ué, Deus não podia ter mandado chuva de uma vez? Ele não quebra a cadeia. Não foi você que falou que não ia chover? Você não é autoridade? Então é você que tem que ir diante do rei para dizer, vai chover, porque Deus quer que chova.
E você vai clamar e vai chover. Deus não quebra cadeia de autoridade. Eu não sei se os irmãos conseguem entender o tanto que isso é sério. Conseguem? Não sei. Assim, eu peço ao Espírito Santo que esteja mexendo com vocês em alguma área, por favor, para entender a seriedade do que é interceder, porque o povo hoje ora, mas não intercede. O povo hoje fica em pé na igreja com a mãozinha levantada, lá abaixo subir, canta, lá abaixo subir, canta, canta, subir, canta, canta, canta. Né? Eu estou intercedendo pelo culto. Não está. Você não está intercedendo. Você nem perguntou para Deus o que Ele quer que seja feito no culto. Ah, eu estou intercedendo aqui, Deus falou que quer salvação. Quantos são os intercessores? 10. Pelo menos 2 tem que confirmar o que você está falando, porque senão não foi Deus, foi tua carne. Que precisa de 2 testemunhas para confirmar uma palavra. Ah, o Espírito de Deus falou comigo que vai ter uma grande libertação aqui hoje. Falou com mais quem? Não falou com mais ninguém, então não foi Deus. Deus não pode ir contra a sua palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa é mais séria do que se pensa. Aí a coisa não acontece, eu falo o quê? O diabo armou um laço e não aconteceu. Mas peraí, não era para Deus avisar que o diabo ia armar um laço, que ia tentar impedir um mover que ele queria, ia para orar para quebrar o laço? Mas não. Depois que não aconteceu nada, aí Deus vira e fala, o diabo armou um laço e não aconteceu o que eu queria. 1-0 para o capeta, eu perdi. É doido. Isso é muito sério. A gente ora muito errado na igreja. A gente ora muito errado. A gente tem hora que faz oração, que a gente está orando mais para a gente crer que a coisa vai acontecer, do que estamos orando porque cremos e sabemos que vai acontecer. Quanta gente eu vejo assim, pastor, o senhor ora por mim porque eu estou com um problema na coluna? Tá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, na tua presença, em nome de Jesus, Pai, põe tua filha, tem misericórdia. Pai, repreende toda dor, repreende toda enfermidade. Jesus tem misericórdia. Meu Deus, visita essa coluna, vértebra por vértebra. Meu Pai vai entrando nos nervos, nas carnes, nos ossos. Peraí, ela pediu só para ser orada, para ser curada. Senhor, abençoa ela, em nome de Jesus, amém. Pronto. Eu creio. A primeira oração foi mais para eu crer que Deus vai fazer do que ela para receber. Porque muitas vezes até quem ora não crê. Quando eu sou intercessor, eu não falo é com Deus. Meu azeite não está transbordando no chifre. Vou ter medo de quê? O que Deus falou para Elias? Vai e apresenta-te a quem? Porque eu vou fazer chover sobre a terra. O problema é que a gente lê a Bíblia e esquece a sequência. Eu não sei quem foi que leu o versículo aí, você que leu 18. 3 anos e pouco Elias estava sumido. Acabe não achava Elias para matar de jeito nenhum. Aí Deus vira e fala o quê? Vai e te apresenta o quê? A Acabe, porque eu vou fazer o quê? Se fosse Samuel, o que ele ia falar? Senhor, peraí, com Acabe não. Eu vou morrer. O que Elias fez? Sim, senhor, estou indo. No meio do caminho, se não encontra, ele encontra, acho que é Obadias. Encontra Obadias ou é Oséias? Agora toda vez eu troco o nome, acho que é Obadias. Obadias, não é? Quando ele encontra Obadias fala assim, Elias, você é por aqui? Acabe até hoje está te procurando, está querendo te matar. Ele falou, fica tranquilo, vai lá e avisa ele que eu estou indo para o Carmelo, manda reunir o povo, que eu estou indo lá encontrar com ele. Obadias vira e fala assim, você acha que eu sou besta? Tu sumiu uma vez, para sumir 2 não custa, vou não. Aí Acabe fica nervoso comigo e quem morre sou eu. E tu fica vivo de novo mais uns 3 anos. Vou nada. Aí Elias vira e fala assim, tão certo como vive o Senhor, pode ir. Aí Obadias fala assim, olha, e tem uns profetas, eu andei escondendo, escondi 50 numa caverna, 50 no outro, e estou tratando eles a pão e água. Aí é claro que vem princípios espirituais. Profeta de Deus tem tratamento diferente. Profeta de Deus é pão, que é Jesus de Nazaré, e é água, que é a água do Espírito. Se você observar a comida de profeta na Bíblia é diferente. Eles comeram pão e água. Elias, quando estava na caverna, pão e água. A Bíblia fala que Elias bebeu água e comeu o quê? E andou quanto tempo? Eu quero um pão desse, minha irmã. Me dá um pão desse, uma água dessa. Um pão que você come anda 40 dias. Uma água que você bebe não tem sede durante 40 dias, me dá um gole. É água de milagre. João Batista comeu o quê? Gafanhoto e mel silvestre.
O que a Bíblia fala que o gafanhoto é em Joel? Devorador. Só que o profeta, em vez de ter comido, é ele que come o inimigo. Em vez do inimigo comer alguma coisa do profeta, é o profeta que toma e come tudo que era do inimigo. Estão entendendo? Eu não sei, rola um clima entre eu e a Bíblia, tem hora assim, eu falo assim, você é demais. Ela, para, Ivan, não sei o que, ela vira folha, eu vou noutra, é uma maravilha. A gente tem que se apaixonar. Porque quando Elias vira e fala isso, aí ele vai lá para o Carmelo. Quando ele chega no Carmelo, Acabe, está indo para o Carmelo, Acabe chega e fala assim, é tu a feridor de Israel? Ele falou, eu não, mas é tu e a casa de teu pai. Vai para o Carmelo, junta tudo quanto é profeta lá, junta todos os profetas da deusa Sera, junta todos os profetas de Baal, e outra, chama a nação inteira no pé do monte, porque agora vai ver quem é Deus nessa nação. O cara é doido. Mas por quê? Deus compartilhou com ele. Deus compartilhou. Deus falou assim, chegou a hora. Eu vou ter medo do que esse Deus falou, chegou a hora. Mas quando ele sobe o Carmelo, ele não encontrou com Obadias? O que Obadias falou? Que tinha escondido quantos? Começa com sim e isso. 50 numa caverna e mais? Então Elias não subiu sozinho. Ele teve uma retaguarda de intercessores. Vocês estão entendendo? Intercessor não faz nada sozinho. Se Deus te levantar, Ele vai ter que levantar uma retaguarda junto, para te proteger. Porque o mesmo Elias que quase bateu na cara de Acabe, no próximo capítulo 19, ele pede a morte. Porque ele é frágil. Não queira mostrar como intercessor uma força que você não tem. Ninguém aqui é forte demais. Tem gente que, por exemplo, eu fui pregar na igreja essa semana, e eu estou numa luta que só Jesus sabe. Com esse negócio do pé, estou com luta dentro da minha casa, estou com luta com a saúde, é um monte de coisa. O irmão chegou assim para mim, e nós temos que deixar de ser hipócritas, mas a gente também tem que saber com quem a gente pode falar. O irmão me abraçou, aí pastor, só vitória? Eu falei, nada, menino, tem umas derrotas que você não tem noção o tamanho. Ele arregalou um olho desse tamanho, falou, derrota? Eu falei, você quer me enganar, que a tua vida é só vitória. Vida de cristão nenhuma é só vitória. Tem batalha que a gente perde. Tem dia que a gente peca. Tem dia que a gente erra. Mas é quando a gente mais conhece a graça, porque Deus não nos abandona, Deus não nos esquece, Deus nos fortalece e ainda nos põe de pé sem a gente nem saber como. Mas nós não fomos ensinados assim, sempre dizer que está tudo bem, mas muitas vezes não está. E aí eu estou aqui, nossa, estou sentindo tanto de orar pela irmã. Aí eu cheguei, e aí, amada, tudo bem? Ela está tudo ótimo. Não, não era Deus falando comigo, era a carne. Tá, amém, Deus abençoe. E eu vou embora com algo que ela poderia receber. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando que vocês têm que chegar assim, pô, Kleber, estou mal, fulana, estou mal, cicrana, estou mal, também estou mal, sabia que eu estou mal? Não, estou tão mal, agora piorou, eu estou tão mal, não, quero morrer. Primeiro que ninguém vai andar contigo, nunca mais. Quando te vê, já estão desviando. Mas você tem que saber com quem falar. Eu tenho intercessores que cobrem a minha vida. Eu tenho uma mulher que intercede por mim no Maranhão, que eu não sei nem quem é. Ela estava na varanda, em São Luís do Maranhão, na rede dela, deitada, e aparece um homem calvo, cavanhaque, branquelo, gordinho, se apresentou para ela, e um anjo falou assim, ore por esse homem e seja intercessor dele. Ele chama Pastor Ivan, mora em Brasília, e Deus precisa de alguém na terra que clame pela vida dele. Falo com ela, oro com ela, converso com ela, nunca a vi. Deus queria me abençoar, mas Ele precisava de alguém. Vocês estão entendendo? Nisso a gente entende que Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. E o objetivo de Deus, para que o horário passa rápido, 9h30 já. O objetivo de Deus é levantar você para isso. Mas como? Obedeça às cadeias de autoridade. Começa desde novo. Bênção pai, bênção mãe, bênção vó,
Benção, tia. Vai na casa de fulano, posso entrar? Seu lugar é na sala, não vá para o quarto, ninguém te chamou. Ah, mas eu sou da família, quem te disse? Já está casado? Tem o mesmo sangue? Mora na mesma casa? Se não mora, teu lugar é na sala. Não chegue abrindo geladeira. Ah, a dona da casa falou. Se você não sabe, as pessoas falam assim por educação. E você tem que ser mais educado e dizer não, obrigado. Acabou de comer? Deixa eu ajudar a lavar a louça. Deixa eu fazer tal coisa. Princípios que são tão pequenos e nós atropelamos todo dia. Vamos sair? Vamos, deixa eu falar com meu pai primeiro. Deixa eu falar com a minha mãe primeiro. Deixa eu falar com a minha autoridade primeiro. Irmãos, não adianta querer pôr asa e fazer coisa espiritual demais, não. Tem coisa que é na prática do dia a dia. Se a gente não consegue ser submisso nessas coisas simples, não adianta querer vir para a igreja e ser um intercessor que o céu vai descer quando você orar, porque não vai, Deus não vai ouvir a sua oração. A oração de um pai, de uma mãe, filho nenhum tem noção enquanto não casa e tem filho. Meus filhos falavam assim, pai, vou comprar uma moto. Falei, aqui ó, 2 no chão. Quero ver. Pai, eu vou dirigir tranquilo. Eu falei, todo motoqueiro fala isso, vou dirigir tranquilo, sem fazer. Morre 2 por dia. Os 2 tranquilos morreram. Vamos ver, pai, vamos ver, mais econômico. Eu falei, então vamos ver, filho. Pá. Até hoje. Não chega nem perto da moto. Não adianta. Deus respeita a cadeia de autoridade. É teu filho? Está debaixo do teu governo? Tá. Eu não quero, Deus, que ele compre a moto. Tá bom, meu servo. Ele não vai comprar. Não compra. Irmãos, e funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Não vai namorar. Ah, o senhor vai ver. Vamos ver? Então vamos. Jesus. Resolve, estou namorando. Aí o senhor falou que ia orar. Mas eu já falei com quem cuida. Eu não vou orar mais por isso. Oração de intercessão é uma vez só. Orei, gerei, tomei posse, acabou. Pá. Não deu 1 ano. Pai. Não era para mim, não. Falei, tema, cabeção. Vocês estão entendendo? Nós temos que resgatar as cadeias de autoridade. Eu não nego, eu tenho autoridade espiritual. E não tenho pouca, porque eu sei o que Deus me deu. Você tem que saber o que Deus te deu. Mas quando eu passo daquela porta para cá, a autoridade sobre mim é pastor Paulino. Se eu estou pregando aqui, e ele me concedeu isso, se quem é responsável é a Jaque, eu estou debaixo da autoridade dela. Não vejo problema nenhum nisso. Mas quando eu não respeito cadeia de autoridade, você sabe com quem você está falando? A frase não é essa? Você sabe quem eu sou? Eu vejo isso em Brasília 24 horas, irmãos. O espírito de poder domina aquela cidade. E isso vem para dentro da igreja. Maior é o que serve. Amém? Não sei se ajudou, mas eu espero que essa primeira parte possa ajudar os irmãos a entender o caráter de um intercessor. É alguém que nunca vai se conformar com a miséria, com a dor, com o juízo. Pelo contrário, ele vai orar para Deus mudar essa história. Ele vai orar para que aquilo não aconteça. Ele vai orar para que os tempos sejam amenizados. Venha, mas não com tamanho juízo. Venha, mas que não tenha tanta morte. Venha, mas que não tenha tanta miséria. Venha, mas que justos não tenham que morrer. Venha, Senhor, mas entra nos países islamitas e não deixa nossos irmãos morrerem como estão morrendo. Vem, Senhor, não deixa tanta criança ser colocada fogo na frente dos pais. Vem, Senhor, não deixa tanta cabeça de pai e mãe colocar uma bomba e explodir para que o teu evangelho entre lá, irmão, essa culpa é nossa. Tem cristão morrendo por culpa nossa, que não oramos como igreja para sentir a dor. 35 crianças mortas na frente dos pais. Uma mãe degolada com os 2 filhos num poço porque aceitou a Jesus. A culpa é minha. A culpa é sua.
Que a Bíblia fala que a gente ora e não recebe porque a gente não ora bem, porque a gente ora para o nosso deleite. A gente só sabe orar pedindo carro, pedindo casa, pedindo um emprego melhor, pedindo condição melhor, pedindo um concurso melhor, e tem gente morrendo quando Deus está dizendo, não era para isso que você tinha que estar orando, essa bênção te segue naturalmente. Eu preciso de alguém que clame para que o meu povo não morra, para que o meu povo não sucumba, para que o meu povo não seja tomado por miséria e por esterco da história. Mas a gente reclama porque não tem um carro novo, a gente reclama porque não tem uma roupa nova, a gente reclama porque engordou, a gente reclama porque emagreceu, a gente reclama porque ficou careca, a gente reclama porque está doente, a gente reclama porque tem plano de saúde, a gente reclama porque não tem. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Sabe por quê? Quem intercede, quando intercede, quem está intercedendo é o teu espírito. Quando você está orando pedindo coisa, cuidado, pode ser a tua alma. E quando a alma pede, ela pede para o deleite dela, para ela continuar governando na tua vida. Quando o Espírito pede, ele pede para o reino, para que a vontade de Deus se estabeleça. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, alto lá, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E poupa esse povo. Eu sei que eles vão ter que morrer, eu sei que vão ter que ser destruídos, mas poupa eles, ó o intercessor, poupa eles. Alivia o fardo que está sobre esses 12. Judas, está aqui, eu sei que você vai me trair, espera aí, pega um pão, molha num bocado de vinho, toma para você, deixa eu tentar te resgatar até o final. Mesmo que o diabo tenha te usado, mesmo que você tenha ficado possuído, mesmo que você tenha sido traidor, eu ainda quero te resgatar. Você não precisa ser contado no inferno. Mesmo me traindo, eu te perdoo. É isso que nós temos que aprender, como igreja, como quem intercede. Eu peço ao Espírito Santo que a partir de hoje, coisas comecem a mudar no teu tempo de oração. E nunca pegue e fala assim, eu vou orar por isso depois. Não, ore na hora. Tem gente que fala assim para mim, pastor, lembra de mim nas suas orações. Eu falei, não vou lembrar, nem pede que eu não vou. Me dá teu nome que eu anoto, eu oro, então me dá aqui agora, eu oro com você agora. Porque esse negócio, eu vou orar depois, você sabe que a gente esquece, irmãos. Vocês sabem que a gente esquece. E eu não quero chegar lá naquele dia e Deus me cobrar. Você não falou e não fez por quê? Me perdoe se eu falei demais. Me perdoe se bati e bati demais. Mas eu quero que Deus gere intercessores nessa casa. Pessoas que ninguém vai conhecer, mas que vão fazer a história de Deus em Itaguaí, fazer a história de Deus nessa igreja, fazer a história de Deus na sua família. Porque o intercessor, ele tem que ser que nem um jornalista. Você nunca vai querer saber quem escreveu. Você quer ver a reportagem? Que você seja assim. Que ninguém queira te conhecer, mas possam ver a história de Deus que você deixou nessa cidade, nessa igreja, para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês. Graça e paz.